Olá, pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Talks Feracom e hoje nós estamos falando um pouco sobre a missão empresarial que iremos realizar agora dia 5 a 11 de fevereiro em Portugal. E hoje nós temos um ilustre convidado, presidente do Grupo IOB, meu amigo Jorge Carneiro. Bem-vindo, Jorge. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Daniel. O prazer é meu em estar aqui com vocês hoje e cá estou para poder contribuir naquilo que eu puder. Muito obrigado pelo convite. E o Grupo IOB também, uma das patrocinadoras dessa missão empresarial, parceira da FENACOM. E com esse sotaque do amigo Jorge aí, que não dá para esconder, já português, né, vai nos trazer um pouquinho aí do que Portugal tem a oferecer para esses empresários que estarão essa semana na missão empresarial. Então, Jorge, eu te passo já a palavra para tu falar um pouquinho de Portugal, qual é o seu conceito em Portugal, principalmente para o lado empresarial, né? Porque nós, empresários, podemos encontrar em Portugal, né, as oportunidades. Então, eu sou suspeito, não é? Para falar de Portugal, por motivos óbvios, porque de facto o meu sotaque não esconde, não é? Eu sou um português portuense, como nós dizemos, portuense porque sou do Porto. Enfim, vivi a minha vida toda em Portugal. Estou há cerca de 10 anos a morar no Brasil, mas continuo com relações muito estreitas com Portugal, onde eu venho regularmente. Aliás, onde eu estou agora, esta gravação está a ser feita de Portugal, onde eu me encontro, à espera dos meus companheiros agora nesta viagem, neste evento que a FENACOM organizou. Portugal é um país que se tem desenvolvido bastante, sobretudo nos últimos anos, tem-se desenvolvido muito em muitas frentes. De facto, eu vejo e sinto uma enorme diferença entre aquele Portugal que eu conhecia de há 10 anos atrás e o Portugal de hoje. Há uma mudança muito radical. Há muitas pessoas que vieram a Portugal, muitos brasileiros que vieram a Portugal, mas já vieram há algum tempo. E eu incentivo esses que já não vêm cá há muito tempo a virem cá, porque Portugal mudou muito, e mudou muito para melhor, por isso, sobre muitos aspectos. Uma das áreas em Portugal, há duas grandes áreas, eu acho, que em Portugal se destacam. Uma é a área do turismo, por isso Portugal está cada vez mais um país de turismo, por isso com um número muito grande de visitantes de outros países. É hoje em dia uma coqueluche, lugares como Porto, Aveiro, Braga. Já não é só Lisboa e Fátima, como costumava ser, não é? Havia muito essa referência, Lisboa e Fátima, nomeadamente para os brasileiros. Mas hoje nos Estados Unidos as pessoas conhecem o Porto e têm vontade de visitar o Porto, que já é uma outra segunda cidade, já não é capital. Tem Comporta, que é no Alentejo, logo a seguir a Lisboa, um pouquinho mais a sul, também muito conceituado. Enfim, Portugal está de facto conceituado agora, enfim, a ficar conhecido cada vez mais por bons motivos, pela qualidade do serviço, pela segurança do país, pela qualidade da comida, que realmente é fantástica. Eu sou suspeito, eu adoro comida brasileira, devo dizer. Aprendi a gostar de muitas coisas, nomeadamente ao nível dos doces, que no início estranhei um pouco, mas depois aos poucos fui, e hoje gosto imenso de comer tudo no Brasil. Mas realmente a comida portuguesa é sempre um fator de destaque e de referência, sobretudo pela sua simplicidade, porque como algumas pessoas que eu conheço costumam dizer, aliás, um grande amigo meu brasileiro costuma dizer que em Portugal, em qualquer tasquinho, em qualquer lugar, se come muito bem. E barato, com essa vantagem. Por isso é de facto uma vantagem muito grande, entre muitas outras. Outra área, por isso, a par deste mundo digamos, do turismo e por isso das características inerentes a essa necessidade dos turistas, como sejam segurança, clima, oferta de serviços, não é? Nomeadamente na área da restauração e do vinho, claro, vinho português, que eu recomendo vivamente, obviamente. Outra é a área das startups. De facto, aliás, quem iniciou esse processo lá atrás foi um grande amigo meu, um irmão meu, eu diria, ou pelo menos era como um irmão, morreu infelizmente, muito jovem, 42 anos, o João Vasconcelos, que se perdeu, enfim, num ataque cardíaco, uma coisa inesperada, mas foi durante algum tempo secretário de Estado da Indústria em Portugal e fez antes disso um trabalho muito sério no lançamento de startups que começou por ser em Lisboa e que hoje está espalhado pelo país. E por isso hoje há muitas startups, há muitas pessoas de vários países do mundo que se dirigem para Portugal para lançar a sua startup, porque há um ecossistema, digamos assim, que é favorável. Há, por exemplo, hoje uma realidade que está a acontecer hoje que é muito interessante, é
muitas pessoas de Silicon Valley, por isso de São Francisco, da Califórnia, daquela zona dos Estados Unidos, não é? Que continua a ser uma grande zona, indubitavelmente, mas que tem passado por momentos difíceis, ou muito difíceis, eu diria até, e tem havido uma certa fuga de empresas e de empreendedores dessa zona de referência no mundo, do Vale do Silício, não é? Para outras regiões. Nos Estados Unidos tem acontecido essa migração, tem sido muito no sentido do Texas, por exemplo, mas não só, mas o Texas tem captado muitas dessas empresas. E um outro país, um outro destino dessas pessoas tem sido Portugal. Portugal, de facto, tem sido um ponto de atração enorme para americanos, e já não é só para aqueles americanos que vinham no passado para Portugal, como vinham também irlandeses, escoceses, franceses, vinham aqui aposentar-se, não é? Que em Portugal a gente aposentado a gente fala de reformado. Vinham-se para aqui aposentar, não é? E que era bom, obviamente, eram pessoas muito bem-vindas também e continuam a ser, mas não vinham com esse espírito de desenvolver negócio. Mas hoje não, hoje temos uma imigração muito grande de pessoas que vêm de fora com esse intuito de desenvolver negócios a partir de Portugal. É claro que esta evolução, e eu estou-me a estender um pouco na minha resposta, já lhe passo a palavra a Daniel, mas claro que esta evolução tem muito a ver com a consequência que resultou daquilo que foi ou que foi a pandemia, não é? Por isso, o facto das pessoas agora se contactarem e conectarem muito mais digitalmente tornou isto tudo muito mais possível, não é? Porque as pessoas hoje conseguem, em Portugal, montar uma empresa que atua no mundo, não é? E conseguem trabalhar de Portugal para empresas que estão fora de Portugal. Por isso, é um mercado que tem crescido, eu continuo a achar que vai continuar a crescer, apesar das coisas estarem aos poucos cada vez mais caras, naturalmente, não é? Por isso, nomeadamente a área da habitação, é claro que houve uma inflação nos preços das casas, quer para alugar, quer para comprar, mas eu acho que continua a ser muito barato se compararmos com outras cidades europeias, sei lá, Amsterdã, ou Madrid, ou outras, não é? Continua a ser muito barato comparativamente. E na área das refeições, como disse, essa diferença é maior ainda. Depois, outra questão relevante em Portugal, só para finalizar este meu raciocínio, é a questão da saúde. Por isso, a saúde pública em Portugal, saúde e educação, são duas coisas que são gratuitas, não é? E que têm qualidade. Por isso, eu em Portugal, se tiver algum problema grave, eu não vou para um hospital privado. Se for muito grave, eu vou para um hospital público, porque é onde estão os melhores médicos e onde está o melhor equipamento. Por isso é assim que isso funciona em Portugal. Aconteceu-me não há muito tempo, há uns anos atrás, e veio-me um problema com uma espinha de um bacalhau que eu comi, que ficou aqui entalada, e que foi grave, e podia ter sido até bem grave. E por isso eu acabei por ter que ir para o hospital. Primeiro até fui a um hospital privado, mas depois fui para um hospital público, onde eu fui tratado. Embora ao meu lado, por exemplo, na minha cama tivesse um mendigo, um sem-abrigo. Era o cara que estava na cama ao lado da minha cama, não é? Mas até é interessante ver que esse tratamento é indiferenciado, não é? Por isso, independentemente do extrato social ou da educação, ou o que quer que seja que a pessoa tem, não é? Há essa equiparação, as pessoas são tratadas da mesma forma, com qualidade semelhante. E isso é muito bom. Interessante, né? Então, você está trazendo aqui um histórico bem resumido de Portugal, né? Das qualidades que se tem de investir e de viver em Portugal, né? Falando do turismo, que um pouco a gente vai aproveitar esse turismo, conhecendo algumas cidades de Portugal, nós vamos estar aí, principalmente em Lisboa, Porto e Braga. Essa questão das startups, né? Esse desenvolvimento econômico, essa inovação, esses novos negócios que surgem partindo, né, originando-se em Portugal, também bem interessante. Nós teremos alguns momentos, a gente vai falar aqui um pouquinho. E essa parte da saúde, eu acho que é um ponto bem importante para todos, né? Principalmente comparado com o Brasil, Jorge. Você sabe que já reside aqui há mais de 10 anos, você sabe que a dificuldade aqui é grande, então mais você procura, é o contrário, né? Você procura um hospital privado para poder cuidar melhor da sua saúde. Mas isso são investimentos, né, do governo, dos que presidem Portugal, para poder dar melhor condições de vida aos seus habitantes. E aí a gente pega um pouquinho, né, falando, iniciando aqui a nossa passagem rápida em Lisboa. Nós teremos lá praticamente 3 dias em Lisboa, né? Dentro deles, nós vamos visitar aí o WTC, né, o World Trade Center,
E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é que significa o WTC aí dentro de Portugal, para que ele serve, né? Para a gente, para os que nos assistem aqui e não conhecem. Muito bem. Nós temos aqui um programa, enfim, está, na minha opinião, um programa bem interessante, é um programa rico, com muitas oportunidades de conhecer empresas interessantes, conhecer algumas instituições também, tem uma visita a um museu, por exemplo, que eu acho muito interessante, o Museu de Arte Moderna, enfim, temos uma visita, temos apresentações do Tagus Park, que é um polo também muito interessante e muito importante aqui em Portugal, o World Trade Center do WTC, que é muito importante aqui também, uma infraestrutura grande, com um impacto e um alcance muito grande aqui. Há muitas entidades em Portugal hoje que se modernizaram, digamos assim. Por isso é que eu insisto nesse convite às pessoas que já não vêm cá há algum tempo a voltarem cá, porque realmente Portugal modernizou-se muito. Eu acho que é inequívoco que o facto de fazer parte da União Europeia, isso acelerou muito o processo de modernização de Portugal, que eu acho que de outra forma demoraria muitos mais anos. Mas assim sendo, eu hoje que as pessoas se vão surpreender com Lisboa e com tudo o que está, digamos, com tudo o que Lisboa pode oferecer hoje, em termos de oportunidades, não só o WTC, que é, enfim, vamos ter a oportunidade de falar com o CEO do WTC Lisboa, com o vice-presidente do WTC Lisboa também, enfim, a agenda está muito rica. Vamos falar com a Ordem dos Contabilistas em Portugal, que também é uma entidade muito importante e muito respeitada cá em Portugal, hoje dirigida pela Paula Franco, que é bastonária da Ordem. Enfim, temos aqui várias visitas a empresas que também serão seguramente momentos memoráveis. E para terminar o primeiro dia vamos ter o jantar que será o momento da SCI, que vai ser seguramente um feliz momento, um momento de bom convívio, e já percebi pelo menu que nos foi partilhado que será seguramente também um bom momento gastronómico. E por isso estou entusiasmado e ansioso para que comece aqui o nosso evento. Interessante, já está chegando, né, Jorge? Nós estamos aí para o dia 5, faltando praticamente 4 dias para a gente iniciar. E aí terá também uma passagem ali em Porto e Braga, né? E Braga tem uma curiosidade, se eu não me engano, onde vivem mais brasileiros, né? Tem uma boa quantidade de brasileiros ali em Braga. Como é que vai ser? E eu sei que terá um momento também IOB, né? Que eu acho que vai ser um toquezinho especial também do Grupo IOB em Porto, na sua cidade. Queria que você falasse também desses momentos que nós teremos. Nós vamos passar primeiro por Óbidos, que é uma cidade muito bonita, por isso quem não conhece Óbidos vai com certeza ficar apaixonado por Óbidos. É uma cidade linda que vale muito a pena visitar. Depois vamos continuar mais para norte, vamos continuar a subir e vamos passar ao lado de Aveiro, há uma terrinha que se chama Ilhavo, que tem lá a famosa fábrica de porcelana que é Vista Alegre, tem peças fantásticas e por isso que vai valer muito a pena uma visita, não é? Onde muitas peças de porcelana são feitas, peças incríveis, de que eu gosto muito e que muitas vezes compro para oferecer precisamente a brasileiros que muito admiram. Depois vamos passar pelo Porto, pela minha cidade, onde eu espero que sejam todos muito bem recebidos, bem como no resto do país, obviamente. Vamos poder passar depois, vamos um pouco mais a norte, vamos a Braga e depois voltamos ao Porto. É importante focar que uma das áreas que se desenvolveu bastante em Portugal foi também a educação, o ensino. E por isso hoje nós temos alguns polos, algumas cidades, enfim, sempre tivemos cidades como Lisboa, Coimbra e Porto, como cidades que já eram conhecidas pelas suas universidades, não é? Pelas suas competências no ensino, por isso universidades conceituadas, o Instituto Técnico, a Nova, o Católico, enfim, várias universidades. E agora temos também, mais recentemente, mas embora já é algo que já tem uns anos, Braga é uma dessas cidades. Braga tem hoje um polo universitário muito grande, muita formação, nomeadamente na área de tecnologia, mas não só, mas há muita gente em tecnologia que se forma em Braga e hoje há uma grande procura de pessoas nessa área de tecnologia, como é sabido no mundo em geral. E Braga é um polo de desenvolvimento de pessoas muito importante.
tem lá empresas também de referência, em portuguesas, tem lá uma fundação, José Neves, que é uma fundação que eu admiro muito, de um empresário super bem sucedido em Portugal, o dono e fundador da Farfetch, que é uma empresa que vale milhões, e que decidiu dedicar uma parte considerável da sua fortuna ao ensino, nomeadamente ao ensino, ensino técnico, por exemplo, que é uma área que estão hoje a desenvolver e a promover muito, ensino por aumentar o número de pessoas que têm a oportunidade de ter ensino. Esse é um dos grandes objetivos daquela fundação, que tem nas suas ações, tem atos muito nobres de ajudar, precisamente, enfim, em vez de pescar pelas pessoas, ajudar a ensinar as pessoas a pescar, não é? Aquela coisa, não é? Melhor ajudar as pessoas, o melhor subsídio que nós podemos dar a alguém é ensiná-lo a fazer sozinho, não é? E é isso que lá se procura fazer. E muito bem, por isso vai ser seguramente também muito interessante, para além de que Braga é uma cidade muito bonita, é uma cidade para onde muitos brasileiros têm emigrado, é uma cidade, enfim, mais pacata, é uma cidade um pouquinho mais fria também, talvez essa seja a parte menos boa para os brasileiros que para lá emigraram, mas é uma cidade muito jovem e por isso com uma receptividade muito grande de pessoas de fora, todas elas são, mas eu diria que Braga tem-se revelado muito por essa via e as pessoas têm-se sentido muito em casa ali em Braga, que é pertinho de Porto, não é? Por isso isto aqui é tudo pertinho, não é? Para quem vem do Brasil, isto aqui é tudo ao lado, uma coisa ao lado da outra, não é? Por isso, aquilo que a gente faz, sei lá, um Porto-Lisboa ou um Lisboa-Porto de carro, é uma coisa que demora 2 horas e meia, 3 horas, não é? Isso no Brasil não é nada. Por isso são 300 quilómetros, não é? Em 300 quilómetros em estradas boas ou muito boas, não é? E várias autoestradas em paralelo. Por isso, sem trânsito, é uma viagem que se faz muito bem. Porto-Braga são 50 quilómetros, não é nada, não é? São 20 minutos, 30 minutos de carro, talvez nem isso. Por isso faz-se também tudo muito rápido. Ou seja, a parte da mobilidade em Portugal foi uma das áreas que mais evoluiu, nomeadamente com a entrada de Portugal na União Europeia, investiu-se muito em infraestrutura. E realmente hoje nós temos uma mobilidade em Portugal, quer de norte a sul, quer do interior para a costa e vice-versa, muito grande. E por isso hoje é muito fácil visitar Portugal, até mesmo alugando um carro, por exemplo, é extremamente simples. Mas se não de ónibus ou de outra forma, hoje as estradas são ótimas e por isso facilita muito a visita de estrangeiros para conhecer lugares que de outra forma não seriam conhecidos, porque são lugares recônditos, mas muito bonitos, que vale a pena visitar. E por isso seguramente que isso vai ser muito bom. Falando um pouquinho mais do momento da IOB, o momento da IOB vai ser por um empreendimento de um grande amigo meu. Um grande amigo meu, enfim, é um casal de amigos, são os donos da Taylor's, que é uma marca de vinho de Porto muito conhecida, donos também do Yetman, que é um dos hotéis mais conhecidos em Portugal e mais bem reputados, um hotel 5 estrelas ali em Gaia, que tem uma vista excelente para o Porto. E ele é um grande amigo meu, de longa data, o casal, aliás, e ele teve a coragem de lançar uma coisa que ele chamou de WOW, que é Worlds of Wine, por isso o mundo do vinho, não é? E nesse conjunto de exposições que estão lá montadas, e são exposições bem interativas, a gente pode aprender bastante sobre vinho, e sobre Portugal também, e sobre as regiões de Portugal, etc. Enfim, também tem lá uma experiência de chocolate que eu acho muito bonita. Enfim, tem ali várias coisas que nós podemos fazer, e por isso nós ali vamos ter a oportunidade de conhecer o UAU e saber um pouco mais de vinho, nomeadamente de vinho do Porto, que é uma das marcas mais fortes de Portugal no mundo, é o vinho do Porto, que é produzido não no Porto, exatamente, porque o vinho é de uvas que são do Douro, mais acima, por isso são produzidas na encosta do Rio Douro, mas que depois são trazidas, e isto é um processo muito tradicional, antigamente eram trazidas por aqueles que chamavam os barcos rabelos, que eram os barcos que tinham ter capacidade de trazer as pipas, não é? Lá de cima, dos vinhedos, traziam até Gaia, que era o lugar onde o vinho ficava armazenado, para depois ser exportado, nomeadamente para a Inglaterra, mas não só, para os Estados Unidos, enfim, para o mundo todo. Mas a Inglaterra era um grande consumidor de vinho de Porto. Hoje isso é um produto global, não é? Que nós encontramos em qualquer lugar. O Brasil, nomeadamente, é um grande importador também de vinho de Porto. Eu sou fã e adoro vinho de Porto. Sempre tomar vinho de Porto frio, nunca quente. Acho que é importante tomar vinho de Porto frio.
Fica aqui esta minha recomendação, mas combina muito bem com uma sobremesa, com um chocolate, com um charuto, enfim, é uma coisa que combina muito bem no final da refeição, ou antes da refeição, mas eu gosto mais do vinho do Porto, talvez digestivo, é uma coisa que me apraz muito. No final teremos o encerramento num restaurante de um grande chefe, que é também um grande amigo, mas enfim, Portugal é pequenino, por isso é fácil a gente ser amigo de quase toda a gente, porque aqui somos muito poucos, não é? Mas é um grande chefe, um indivíduo por quem eu tenho a maior admiração, é também um grande empresário, ele próprio, criou o seu negócio e já não é de agora, é um cara que já fez várias coisas muito interessantes e muito bem feitas. Marco Gomes é um grande chefe e vamos ter a oportunidade de estar no restaurante dele, Oficina, que é um restaurante muito bem cotado aqui no Porto, e seguramente que ele nos vai surpreender com os seus pratos. Já vi que temos lá um bacalhau ou uma vitela, são os dois, uma vitela de comer à colher, é assim que se diz, são os dois excepcionais, e por isso eu fiquei em dúvida, já escolhi, mas fiquei em dúvida, confesso, para saber qual comeria. Talvez o ideal seria fosse comer os dois, não é? Mas Se fosse brasileiro, a gente ia pedir meio a meio, né? Mas sabe, oh Daniel, um dos problemas de Portugal é que quando eu cá venho, engordo sempre. Cara. É inacreditável. Ganho logo 2 quilinhos assim fácil, sabe? E uma parte desses 2 quilinhos é no pão, porque o pão aqui é muito bom. Enfim, no Brasil também há pão bom, mas aqui o pão realmente é delicioso, tem alguma coisa diferente. Quem cá vier depois vai poder testemunhar aquilo que eu estou a dizer. Agora você me deu mais vontade mesmo de chegar logo, né? Uhum. Então, além de apreciar essas belas comidas de Portugal, espero que não tenha nenhuma espinha em nenhum momento, tá, Jorge? Sabe qual foi a recomendação do meu médico em relação à espinha? Um médico, um grande amigo meu, que é também médico, que me ajudou. Só Jorge, eu dei lá uma justificação, expliquei que não sentia espinha porque estava a comer com uma água, uma cracker, aquelas bolachinhas de água e sal, não é? E por isso eu não percebi que tinha a espinha na boca. Ele disse, Jorge, está certo, tudo isso está muito certo, mas de futuro, se quando comes peixe, põe os óculos, que vais ver que ajuda. Que é o que eu É, faço agora. ajuda bastante, hein? Não é? Ô, Jorge, a gente agradece demais, né, as explicações, essa aula que nós tivemos aqui nesse rápido bate-papo. E aí eu queria que você falasse aí rapidamente, né, para a gente se despedir aqui do programa. O que é que o Grupo IOB espera, né, de estar participando, dos empresários? Você já falou bem aí sobre a Portugal, mas qual é a visão do Grupo IOB estar participando e sempre presente nesses momentos? Nós participamos, temos 2 participantes, por isso estou eu e o Sérgio, somos 2 participantes pelo Grupo IOB neste evento. Fazemos-lo porque, enfim, achamos que vale muito a pena esta proximidade com os empresários desta área e empresários de outras áreas, porque não são só contadores que cá vêm, embora sejam maioritariamente contadores, mas ou profissionais da contabilidade. Isso é muito importante para nós, por isso esse relacionamento e o prazer de podermos partilhar um pouquinho, não é? Porque para mim, te confesso, este evento tem a particularidade de ser do meu país, não é? E por isso, por muito que eu me considere também já brasileiro hoje, sou e serei sempre português. E por isso poder receber aqui um conjunto de pessoas e poder fazer o que tiver ao meu alcance, dar o meu melhor para ajudar a que as pessoas se sintam bem, isso será um enorme prazer para mim. Por isso eu diria que se ouvir estas pessoas que cá vêm um evento felizes, eu vou ficar feliz com certeza. Começando aqui pelo meu amigo Daniel, por quem eu tenho muita admiração. Obrigado, Jorge. Obrigado. Vai ser um prazer mesmo ir no seu país. Vou retornar, eu já conheço, mas não conheço Porto, não conheço Braga. Então vai ser uma novidade, uma experiência incrível. E a vocês que nos assistem, né? Acompanhem diariamente nas nossas redes sociais. Teremos lá cobertura em tempo real, né? Nossa equipe de comunicação vai estar lá mostrando um pouquinho do que a gente está presenciando, os momentos aí inesquecíveis, né? Então, meu muito obrigado. Lembrando de você nos seguir em nossas redes sociais. Deixe-me só fazer aqui, antes de terminar aqui, felicitá-lo a você Claro, e à FENACOM por esta iniciativa. Isto dá muito trabalho organizar estas coisas, e eu sei bem que dá trabalho, e por isso felicito aí a iniciativa, a proatividade no sentido de promover em empresários brasileiros contacto com novas realidades e sei bem do carinho que é colocado na preparação destes eventos. Parabéns, parabéns. obrigado. A pegada da missão vai ser essa, de aprender a fazer negócio em Portugal
começar a trocar o real pelo euro, né? Essa vai ser a mudança. Obrigado, pessoal, e até a próxima.